Os cessar-fogos estão em impasse entre os Estados Unidos e o Irã. O presidente Trump mantém o Paquistão como principal mediador com o Irã, mesmo após relatos de que Islamabad estaria fazendo jogo duplo ao supostamente permitir que aeronaves militares iranianas se abriguem em seus aeródromos para se proteger de possíveis ataques dos Estados Unidos. O Paquistão nega as acusações. Perguntado sobre reavaliar o papel do Paquistão na mediação, Trump disse: "Não, eles são ótimos. Acho que os paquistaneses têm sido ótimos." Para aprofundar o tema, recebemos Hassan Pirzada, estrategista geopolítico e consultor de política externa. Agora, Hassan, por que tanto Washington quanto o Irã insistem que o Paquistão continue sendo o principal mediador? Apesar das especulações sobre Islamabad apoiar o Irã e jogar dos dois lados, ambos ainda querem o Paquistão como intermediário. Como você explica isso? Obrigado por me receber novamente, Nicole. Eu acho que sim, o cenário diplomático segue muito tenso e o que está em jogo ainda é enorme. E quando você olha além dessas manchetes negativas e da campanha de difamação que foi lançada contra o Paquistão nas últimas 48 horas, a lógica do Paquistão continua muito sólida. Como você disse, o presidente Trump mencionou ontem que os paquistaneses têm sido grandes facilitadores. Isso acontece porque, neste momento, o Paquistão é indispensável. É o mediador indispensável nesse esforço diplomático que está em andamento. Para Washington, o Paquistão oferece o único canal confiável de comunicação militar e de inteligência com Teherã. No momento, não há outro que tenha esse canal aberto. E para o Irã, o Paquistão é um vizinho que não se curvou às táticas de máxima pressão do Ocidente, sabe? E isso faz dele um espaço seguro para que seus diplomatas venham negociar sem medo de serem encurralados. Vou falar agora sobre essa história que foi divulgada na mídia por CDS Jim Lapota, o autor dessa história. É muito importante analisar a fonte desse relatório. Ele já foi demitido da sociedade de imprensa por um grave erro na Polônia, ao afirmar que a Rússia atacou o país, quase causando uma guerra global. Então eu acho que em uma diplomacia de alto risco como essa, esses relatórios devem ser vistos e considerados com muito cuidado, especialmente quando o jornalista que está apresentando esses relatórios tem um histórico de imprecisões comprovadas. Bem, o Paquistão deveria ajudar a aproximar os dois lados. Mas, Hassan, se essas conversas ainda não produziram um avanço real, esses relatos agora estão surgindo. O Paquistão basicamente fracassou como mediador? Nicole, acho que sim. Vejo que a diplomacia raramente é uma corrida de velocidade, mas sim uma maratona. Então, no contexto desta guerra regional, a ausência de conflito nesta guerra eu vejo como o primeiro sinal de sucesso. O Paquistão ainda manteve o cessar-fogo e as conversas em Islamabad foram fundamentais para o cessar-fogo que aconteceu em abril. Enquanto as mensagens estão circulando, os diplomatas estão indo e vindo, não os mísseis. Eu acho que assim, a mediação está funcionando. E eu acho que um avanço real vai levar algum tempo. O Paquistão conseguiu manter ambos os lados na mesa por mais de um mês. E eu acho que esse é um feito que nenhum outro país conseguiu em décadas. Então, poderia ser uma guerra nuclear que o Paquistão está evitando, não só nesta região, mas no mundo inteiro. Diplomatas viajando em vez de mísseis é uma ótima notícia para a região. Porém, Hassan, apesar da confiança do presidente dos Estados Unidos nos paquistaneses, o primeiro-ministro de Israel não confia. Em uma entrevista recente à CBS, Netanyahu afirmou que operadores do Paquistão comandam fazendas de bots em redes sociais para manipular a opinião pública americana sobre Israel. Você pode explicar um pouco mais sobre isso e se há alguma verdade em algumas dessas afirmações? Você muito direto aqui. Isso foi um desvio estratégico por parte do primeiro-ministro Netanyahu. Ele mirou no único mediador, o Paquistão, e em sua integridade digital. Acho que sim, o que tentaram foi lançar dúvidas sobre a neutralidade de Islamabad. E vejo isso como uma tática comum. Quando uma terceira parte se sente excluída de um processo de paz,
e pode não estar alinhada com seus objetivos específicos, então ela mira no mediador. Então vejo isso como uma tentativa muito ruim da parte do primeiro-ministro Netanyahu em relação ao Paquistão. Não há nenhuma verdade nessas alegações que foram levantadas na CBS. Eu acho que a opinião pública nos Estados Unidos está mudando devido ao acesso real à informação, não por causa dos bots do Paquistão. Todo mundo tem acesso às redes sociais. Então, culpar o Paquistão numa tentativa de explicar uma mudança genuína na maré política global, isso foi ruim por parte do primeiro-ministro Netanyahu. Obrigada, Hassan Tirzada, por estar conosco hoje na i24 News English. Agradecemos.